Uma boa tarde, que Deus te abençoe. Estamos reunidos mais uma vez para compartilharmos a palavra de Deus. Mais uma semana que se passou, que terminou, que está terminando, para a glória de Deus, debaixo do seu cuidado, da sua fidelidade. E nessa tarde tão bonita, tão ensolarada, quero te convidar a ler comigo o Salmo de número 131, um salmo de Davi. E o tema da nossa meditação é sossegando a alma em Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Assim é minha alma dentro de mim. Espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Até aqui. Um salmo curtinho, um salmo que faz parte daquele conjunto de salmos de peregrinação, mas um salmo escrito pelo grande rei Davi, pelo grande salmista e rei Davi, que apesar de sua posição, era alguém que conhecia a humildade, a importância de se manter humilde, de se manter uma postura correta diante de Deus e diante da vida. O ser rei, para ele, não mudava quem ele era. E isso é algo importante e está dentro daquilo que nós vamos também falar um pouco nessa tarde. É certo que vivemos em tempos difíceis, são tempos competitivos, são tempos em que somos encorajados desde muito cedo a ser alguém na vida. Você já deve ter ouvido essa expressão, né? Que você seja alguém na vida. E o ser alguém na vida está muito relacionado com ter sucesso, com alcançar alguma coisa, alguma posição, muito mais do que com a nossa essência, com a nossa simples existência, porque de fato todos nós já somos alguém. E principalmente diante de Deus nós já somos alguém, alguém de muito valor. Porém, nós somos levados desde muito cedo a buscarmos sonhos, a buscarmos, a termos ambições, a buscarmos colocações com o intuito de que isso nos leve a ter uma identidade. Uma questão bastante errônea, bastante complicada, mas que tem gerado muita ansiedade nas nossas vidas, sobre as pessoas, frustrações, ansiedades, sentimentos desse tipo. Então é importante que nós tenhamos uma visão correta da vida. E nesse salmo, Davi nos mostra uma visão correta, como ele se portava diante de Deus. E ele então vai conclamar a Israel para que ponha sua confiança no Senhor. Davi começa ali no seu primeiro versículo deste salmo a nos ensinar 3 coisas importantes. 3 coisas que nós devemos evitar. A primeira é um coração soberbo, a segunda é um olhar altivo e a terceira é a alma inquieta. Vamos falar um pouquinho a respeito destas coisas. Davi começa dizendo: não é soberbo o meu coração. E o coração nas escrituras refere-se ao centro do nosso ser, nosso intelecto, emoções, vontades, a sede dos nossos planos, desejos e decisões. O que ele estava dizendo é que ele não era soberbo. E nós sabemos que Deus, ele rejeita os soberbos, ele dá graça aos humildes. Não é algo que nós podemos aí negociar. Deus não aceita esse tipo de comportamento. E Davi não era soberbo. E é muito interessante nós pensarmos a respeito da trajetória de Davi, porque a história de Davi é uma história de alguém humilde, alguém que foi rejeitado, alguém que tinha todos os motivos para se tornar altivo e soberbo, porque ele recebeu ali, ainda muito jovem, a promessa de ser rei. Ele poderia ter mudado todo o seu comportamento, toda a sua forma de pensar e de agir,
em função desta palavra, em função desta promessa que havia sido feita sobre a vida dele. Porém, ele se manteve o mesmo salmista, o mesmo músico de coração quebrantado diante de Deus. Ele percorre um longo caminho, um caminho de humilhação, um caminho de rejeição, um caminho de perseguição, até que finalmente ele se torna o grande e amado rei de Israel. Mas a jornada da vida dele nunca foi fácil. E mesmo sendo rei, quando ele poderia ter este coração soberbo, este coração altivo, ele mantém a sua humildade diante do Senhor. Como nós dissemos anteriormente, o ser rei não mudava a essência de Davi, não mudava os seus valores, não mudava quem ele era diante de Deus. Na vida, ele tinha um entendimento de quem ele era. Ele tinha um entendimento de que Deus o havia colocado naquela posição. Não para que ele se achasse alguma coisa, mas para que ele pudesse cumprir a vontade de Deus. Então, embora ele tenha falhado em muitos aspectos, Davi era humano, mas ele nos ensina essa humildade, a ter um coração humilde diante de Deus. Ele também declara: não é altivo o meu olhar. Um olhar altivo, um olhar de superioridade, aquele olhar de quem olha os outros de cima para baixo. Você já deve ter conhecido pessoas assim, já deve ter se sentido mal com situações desse tipo. Davi sendo o rei de Israel, e como eu disse, passando por uma trajetória muito difícil, ele poderia olhar para o rei Saul, para a família de Saul, com um olhar altivo, algo como: veja, eu venci, eu consegui, o trono agora é meu. Ele poderia olhar para os seus irmãos que o desprezavam, para todos aqueles que duvidaram dele, do seu chamado, e poderia ter um olhar altivo. Mas ele declara: eu não tenho esse tipo de olhar. Eu não me considero melhor do que ninguém. E a Bíblia nos ensina isso, essa humildade, essa retidão de caráter, a não pensarmos de nós mesmos além do que aquilo que convém. E quando nós falamos humildade, nós não estamos falando em você se diminuir, se denegrir, se achar inferior àquilo que você é. Nós não estamos falando de se auto-infligir um complexo de inferioridade, mas sim de ter a visão correta a respeito de si mesmo, como Davi tinha, né? Mesmo sendo rei, ele mantinha o seu coração humilde diante de Deus, porque ele já tinha visto o que a soberba fez com o rei antes dele. Ele pôde presenciar o declínio moral e espiritual do rei Saul, o seu antecessor, que começou muito bem, né? Foi um grande rei, um rei de grandes conquistas, mas que diante do Senhor falhou completamente. Foi rejeitado por Deus. Davi assistiu essa história, participou dela, e ele certamente não queria experimentar a mesma coisa. Em terceiro lugar, Davi, ele vai aquietar o seu coração. Ele vai dizer, né, que nós devemos aquietar o nosso coração. Ele vai dizer que ele não anda à procura de grandes coisas. Ou seja, ele nunca buscou ser rei. Nunca foi do plano de Davi ser rei. Quando ele era ali um jovem, um garoto, apacentando o rebanho do seu pai, lá nos montes, nunca passou pela cabeça dele: olha, eu quero me tornar rei para provar para o meu pai, provar para os meus irmãos que eu posso, que eu sou capaz. Eu não quero me tornar ali o maior músico de Israel só para mostrar para todo mundo que eu sou melhor, que eu consigo. Davi nunca teve esse tipo de coisa. Ele está dizendo: eu não ando à procura de coisas grandes, eu não ando à procura de posições, eu não ando à procura de coisas maravilhosas demais para mim. Né? Davi, ele não ficava ali sonhando com grandes sonhos, grandes projetos, coisas que beiram o impossível, com grandes posições. E aqui eu não estou dizendo que nós não podemos ter sonhos e ter planos, como foi dito muito recentemente numa palavra que nós recebemos. Nós podemos sonhar, mas devemos buscar em Deus a orientação para aquilo que Ele realmente tem para as nossas vidas.
para que não corramos o risco de ficarmos correndo atrás do vento, correndo atrás de sonhos, de posições, de coisas que Deus não tem para as nossas vidas. E Davi está dizendo, eu não estou correndo atrás de nenhuma destas coisas, este não é o meu modo de vida, não é a maneira como eu vivo. Deus tinha ali trabalhado na vida de Davi, trabalhado por meio do sofrimento, na escola da humildade, e Davi tinha aprendido de fato a lição. Ele era um rei, mas ele tinha um coração humilde, um olhar humilde e um coração tranquilo diante de Deus. Certamente não é algo fácil, não é algo que já nasceu com Davi, é algo que ele buscou, que ele aprendeu, e ele vai dizer isso então na segunda parte do Salmo, né? Ele vai dizer, e ele vai utilizar aí uma metáfora interessante, ele vai dizer, pelo contrário, né? Ou seja, eu não quero nenhuma destas coisas. A soberba do coração, a altivez dos meus olhos, né? Uma alma inquieta, buscando muitas coisas. Ele vai dizer, pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Apesar desses desejos, desses anseios fazerem parte da alma de Davi, como faz parte da nossa alma. Tudo isso estava ali dentro de Davi, mas ele faz calar, ele faz sossegar, aquietar. E a imagem que ele vai usar é uma imagem muito interessante, né? O grande rei de Israel se compara a um bebê, a uma criança desmamada nos braços da mãe. A ideia aqui é aquele bebezinho que já mamou, já foi saciado da sua fome, e aquelas pessoas que são mães que estão aí nos assistindo sabem muito bem como é isso. Então aquele bebezinho que já mamou e agora está tranquilo, né, no colo da sua mãe, está sossegado, está tranquilo, está quietinho, né, como uma criança desmamada. E Davi vai dizer, assim é a minha alma dentro de mim. Davi aprendeu a sossegar a sua alma. A sossegar a sua alma por meio da confiança em Deus, por meio da confiança nos planos de Deus, colocando a sua esperança e o seu futuro nas mãos do Senhor, naquilo que Deus tinha para a vida dele, e não naquilo que ele estava ali buscando, almejando, né, que o coração dele talvez desejasse. E a Bíblia nos alerta sobre isso. Nosso coração, ele por vezes é enganoso. Aliás, ele é enganoso, então por vezes nós teremos essa tendência de ir por caminhos que não são os caminhos do Senhor. Mas Davi, ele está dizendo, eu aquietei o meu coração, eu fiz sossegar a minha alma, como um bebê, como um bebezinho que acabou de mamar, né? Uma cena de tranquilidade. Davi então convida todo o povo de Israel, todos aqueles que leram, que cantavam este salmo, e assim como nós hoje estamos lendo este salmo também, ele nos convida. Espere no Senhor. Ponha a sua esperança no Senhor. Certamente Deus já nos ama, certamente Deus já nos valoriza, ainda que o mundo não seja assim, ainda que sejamos levados muitas vezes a acreditar que não temos valor. Deus já nos valoriza, então não há necessidade de buscarmos, de competirmos, de tentarmos encontrar o nosso lugar ou sermos alguém porque de fato já somos, mas que possamos viver de uma maneira saudável todos os planos, todos os sonhos, todos os projetos que Deus nos der, que Deus colocar nos nossos corações, tudo aquilo que Ele determinar sobre as nossas vidas, por meio de sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, e sempre é, Ele não falha. Então, se algo não aconteceu nas nossas vidas como planejávamos, e eu já fiz muitos planos que não se cumpriram, é porque certamente Deus tinha uma direção melhor. E hoje, olhando para trás, eu tenho certeza que você também pode fazer isso. Você pode perceber como Deus direcionou a sua vida por caminhos muito mais corretos, muito melhores do que aqueles que você mesmo tinha traçado. Se você está passando por um momento difícil e ainda não consegue perceber isso, ponha sua esperança no Senhor. Espere no Senhor, tenha calma. Um dia você vai entender
os propósitos de Deus. Talvez não sejamos capazes de entender todos os caminhos do Senhor. Isso somente na glória, eu creio que um dia poderemos ver nosso Deus face a face e ter um entendimento maior, mas talvez a gente não consiga isso nessa vida. Talvez algumas coisas nós não tenhamos a plena compreensão, mas algo nós precisamos ter, assim como Davi. Uma alma que sossega em Deus, que consegue descansar no Senhor, que não fica ansiosa, que não fica buscando aquilo que não é para si, mas que confia num Deus de amor, de fidelidade, no Deus da nossa salvação. Quero te convidar a orar comigo nesse momento, a entregar a sua vida, nós possamos sossegar a nossa alma em Deus. Senhor, eu te agradeço, Pai, por tudo, por esta semana, pelas nossas vidas. Eu te agradeço pela tua palavra, pelos ensinamentos nela contido, Pai, que são vida para cada um de nós. Eu quero te agradecer, Pai, porque a tua vontade é soberana. Eu quero te agradecer porque os teus planos, os teus projetos sobre as nossas vidas são projetos de paz, para nos dar, Pai, uma vida boa, uma vida agradável diante do Senhor. O Senhor nos ama e nós precisamos confiar nisso. Que o Senhor nos ensine, ó Deus, assim como Davi, a sossegarmos a nossa alma em Ti, a aquietarmos o nosso coração, a nossa alma, de todas as nossas ansiedades, de todos os nossos anseios. Se há em nós, ó Deus, algum caminho que não Te agrada, Pai, um caminho de soberba, Pai, que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos mostre, Pai, claramente, que sejamos transformados, ó Deus, para que possamos agradar o Teu coração e para que possamos ver cumpridos em cada um de nós a Tua vontade, o Teu querer, que nós possamos viver todos os Teus projetos, que nós possamos descansar em Ti. E nós queremos Te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito e ainda fará em nosso meio. Quero colocar a minha vida, a vida dos meus irmãos, daqueles que estão nos acompanhando, Pai, por meio desta meditação, que sejam abençoados por Ti, que encontrem, Pai, o seu senso de valor, de pertencimento em Ti, na Tua palavra, sabendo que o Senhor é um Deus que nos ama, que tem apreço pelas nossas vidas, que quer o nosso bem, que quer o nosso melhor, e que nós possamos descansar e confiar completamente em Ti. Que nós possamos sossegar as nossas almas como criança desmamada. Essa é a minha oração, essa é a nossa oração. E é em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém. Amém. Continue firme na presença do Senhor, buscando a face de Deus, que possamos estar juntos no domingo, presencialmente ou virtualmente, adorando ao Senhor, a este Deus que é digno de toda a honra e de toda a glória. Que Deus te abençoe e fique na paz do nosso Senhor Jesus.